Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo aqui no canal, e devo dizer que não almejo nada grandioso no quesito fama, mas sim que ele tem o conteúdo de um gigante da transformação humana. Se a fama vir, e ela virá, é por mera consequência desse desejo ambicioso de tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Nesse momento, nós devemos falar a respeito da ansiedade. A SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, muito semelhante com a ansiedade, afeta mais ou menos 80% da população mundial, mas durante a quarentena, provavelmente deve ter subido e se transformado em ansiedade, ou até em problemas piores, cada vez mais catastróficos. Quero lhe fazer uma pergunta, mas essa pergunta tem um profundo significado para você e para a sua vida. O que você tem feito? Como você tem vivido? Para que você tem vivido e em função de quê? A ansiedade em meio às redes sociais, em um mundo muito rápido, que vinha correndo e correndo e correndo a 400 km por hora, como um trem-bala, mas que de repente teve que parar por conta de uma mudança abrupta, algo que ninguém nunca imaginou. Mais de 7 bilhões de pessoas que corriam incessantemente tiveram de parar, se fechar dentro de suas casas e conviver com seus próprios pensamentos. São esses os elementos do nosso cenário atual. Nesse ambiente caótico, vemos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas se machucando e muitas pessoas se perdendo. Você se encontra no meio delas? Essa é uma questão a se pensar. Devo lhe dizer, no começo foi mais fácil, nos primeiros dias principalmente, mas percebia que estava beirando a loucura e não conseguia me compreender nem me entender. O pior aconteceu depois, quando algum tempo se passou e comecei a entrar em crises. Minhas mãos começaram a se mexer sozinhas. Meus pensamentos eram sempre voltados para o futuro e sobre o que aconteceria, ou melhor, sobre o que não iria mais acontecer. Estava sendo extremamente difícil, principalmente quando se tratando de estar preso em casa, em meio ao mundo tecnológico. Digo, a internet e as redes sociais, entre outros vídeos e mais vídeos, e aos poucos os vícios que tive durante a vida começaram a aparecer. Mas isso me levou à compreensão de algo. Meu estilo de vida já não era mais o mesmo. Eu estava muito distante daquela melhor versão que já fui um dia. Não acordava mais tão cedo, não me dedicava tanto nos estudos, e não conseguia mais me concentrar na vida espiritual. Então percebi o grande erro que estava cometendo. No dia a dia atarefado, tinha muitas coisas para fazer. Isso significa dizer que eu estava sempre focado em algo antes da quarentena. Sempre estava motivado e sempre tinha algo em mente. Pensava no que eu estava fazendo e no momento em que eu estava fazendo era quase impossível não viver no agora. Isso me mantinha motivado e essa motivação me impulsionava a seguir adiante. Quando a quarentena veio, eu já não tinha mais essa motivação, já não tinha mais algo que me impulsionasse e acabei decaindo. Você provavelmente também decaiu, voltou alguns passos ou está prestes a cair. O que nós temos de fazer então é o seguinte: essa é a chave para conseguir fazer grandes coisas. Mas lhe aviso, vai na contramão de muitos ensinamentos que são passados em diversos lugares. Não se motive. Não busque motivação para fazer as coisas, pois isso tira o crédito de várias delas. Faz com que se tornem mais fáceis. Aos poucos, você vai entendendo que esse é um processo vicioso que te incapacita a viver uma vida plena, no sentido de que uma vida é repleta de coisas desmotivadoras. Nós temos, por exemplo, o trabalho, emprego e estudos. Essas coisas não são motivadoras. O próprio processo de estudo é cansativo. Quando uma criança entra na escola, ela sai de seu meio comum, tende a se adaptar a algo novo, uma nova vida, um novo meio e um novo ambiente com novas pessoas. Mas o que dói principalmente é que o estudo é doloroso e ela não gosta. Estava acostumada a brincar e a brincar, pois esse estudo a machuca muito. A mesma não quer ler nem escrever, e as coisas que escreve são escritas com tinta vermelha, uma tinta de sangue. Isso significa dizer que nós temos sim de ter motivação para fazer algumas coisas, mas para outras nós não podemos e nem devemos. Devemos sim as fazer mesmo que desmotivados, pois quase tudo gira em torno da desmotivação, em torno das coisas difíceis, pois são essas coisas difíceis que nos trazem os melhores resultados. Sem elas, nós não temos um norte, um destino e a felicidade não tem valor. Quando eu entendi isso, fiz o seguinte: acordei às 4 horas da manhã e comecei a correr até uma cidade e voltei. 30 quilômetros se passaram e no começo fui gritando hinos no meio do caminho, gritos de guerra. Me senti extremamente motivado. E quando estava cansado, senti o prazer de correr mais um pouco, superando cada vez mais as minhas metas. 15 quilômetros se passaram e depois desses 15 eu me senti o máximo, incrível. E isso foi fantástico. Conseguia ver a minha meta se concretizando e até então a dor era insuportavelmente suportável. E os meus pés, que estavam desacostumados há meses com uma corrida, acabaram me sustentando
no decorrer do meu caminho. Meu condicionamento físico, que estava deteriorado, não parecia mais me influenciar. A dor não me fazia desistir, mas sim me incentivava a continuar e era prazerosa. Sobre os outros 15 quilômetros na volta, não posso dizer o mesmo. Foi mais difícil, não conseguia correr direito. Meus tênis estavam destruídos, porque os mesmos já tinham muito tempo de uso, e a cada passo que eu dava, na volta era como se os meus pés se quebrassem. As bolhas estavam praticamente insuportáveis. Pensava várias vezes em desistir, parar e descansar um pouco. Descansar por algumas horas antes de voltar. Mas não desisti, continuei, lembrando que na ida estava um breu e mal conseguia ver a rua, e na volta o sol já estava queimando o meu rosto. Não enxergo direito, pois tenho um problema de visão, mas mesmo assim continuei. Cheguei em casa e quando terminei de correr esses 15 quilômetros, peguei 1 litro de água gelada e joguei em cima dos meus pés. Depois disso, entrei no banheiro e tomei um banho de água gelada. Fiz alguns ovos mexidos e os comi junto de um café muito amargo. Ao olhar para isso, talvez você pense algo como: isso é loucura. Mas eu digo, foi a melhor coisa da minha vida. E sentir o prazer de fazer algo extremamente desconfortável, mas mesmo assim conseguir terminar, é incrível. Você simplesmente sai daquela sua zona de conforto e começa a viver uma vida extremamente instigante. Mas não parou por aí. Como no outro dia já não conseguia correr, pois meus pés estavam acabados, precisei fazer algo diferente. Lembrei de um circuito de exercícios que havia tentado fazer 1 ano atrás. Não consegui terminar. Fiz por 5 dias e parei. Mas depois dessa corrida pensei que poderia fazer algo a mais, ultrapassar os meus limites. Então fiz o circuito, mas não somente 1, e sim 5 seguidos. A dor durante o exercício era muito grande, mas foi extremamente confortante. A cada série, conclusão e mesmo processo me vinha uma sensação de gratificação misturada a cansaço. Sentir o prazer de estar fazendo algo que você não quer por ser desconfortável, mas que é importante em um sentido de conseguir benefícios em relação à sua vida nas diversas áreas que a compõem e em todos os pilares que a sustentam, é, para não dizer menos, extraordinário. Quando você pensa nessas coisas, acredita que pode ir em frente, que consegue superar a ansiedade, a depressão e o estresse. Posso dizer que sou um exemplo vivo dessas coisas, mas também que esse processo que começou em minha vida está começando com você neste exato momento. Ou, caso já tenha iniciado, que esse seja mais um pontapé para que você possa continuar conquistando cada vez mais recordes e avanços em relação a ultrapassar os limites de sua zona de conforto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e assine o sininho para receber as notificações. Se acredita que pode contribuir com algo, se tem algum ponto a ressaltar, ou melhor, acredita que consegue fazer essas coisas e vai fazer, talvez não da forma como fiz, mas sim de um outro jeito que supere os seus próprios limites e não os das outras pessoas, comente. Ainda há muita coisa a se dizer, mas por hoje é só. Até a próxima.